Olá, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui para as aulas de Geografia do sexto ano. Eu sou a professora Andréa Cardoso, da equipe da COPED, da SEDUC, e é muito bom estar com vocês, estudantes, professores, PCNPs. Junto comigo aqui no estúdio, professora Milene Barbosa. Bom dia, professora. Como vai? Muito bem, bom dia, professora. Bom dia a todos, alunos, professores, PCNPs que nos assistem, né? Nessa quinta-feira de friozinho, né, professora? Isso mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Então vamos lá para a nossa introdução da aula, né? Sempre nós fazemos muita questão de apresentar para vocês a equipe que elabora essa aula, as habilidades. Então, se possível, anote para que depois fique mais fácil para você conversar com seus professores e esclarecer as suas dúvidas. Então vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. O tema é Sistema de Coordenadas Geográficas. É uma aula do sexto ano, do segundo bimestre. Essa aula ela foi elaborada, né? A professora Milene está aqui como professora regente, estruturou o plano da aula e também teve a participação, né? Estou aqui, professora Mariana Martins Lemes, que vocês já conhecem por meio do vídeo, e o professor Luiz Sérgio Damiati. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Então, agora na tela também vai estar disponível para vocês as principais informações. A aula do sexto ano do segundo bimestre está relacionada à habilidade 22, que é distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Está relacionada à unidade temática, fenômenos naturais, formas de representação espacial e ao objeto de conhecimento, identidade sociocultural. Então, é importante lembrar que essas aulas de geografia, né, desse segundo bimestre, estão relacionadas à unidade temática que trata da cartografia. Então, esse é o nosso principal ponto. Eu gostaria agora, então, de lembrar a todos vocês que nós teremos momentos de interação, né, por meio do nosso chat, um meio oficial de comunicação aqui do Centro de Mídias de São Paulo. Ele vai ficar aberto em alguns momentos para que vocês possam participar, né, compartilhar os seus conhecimentos, as suas ideias. É importante usá-lo com responsabilidade, é um espaço de aprendizagem e troca também de conhecimentos. E tantas outras dúvidas, né, que vocês tenham, é importante sempre consultar o professor da escola e levar isso adiante, né, para que vocês tenham aí uma ampliação do repertório do conhecimento de vocês. Então agora eu passo a palavra para a professora Milene Barbosa, que vai fazer uma contextualização da última aula e introdução da aula de hoje. Então desejo a todos vocês uma boa aula. Professora Milene? Obrigada, professora. Então, nós vamos dar início aí nessa aula super bacana sobre sistemas de coordenadas geográficas. Durante esse segundo bimestre, né, nós já temos aí uma continuidade desse assunto, que é o assunto da cartografia. Nós já falamos aí, pelo menos nas nossas duas últimas aulas, de cartografia temática. Falamos das plantas, né, da questão da topografia, como é esse estudo. Fizemos até uma experiência, né, com a topografia. Então, é importante a gente compreender a importância desses estudos, né? A importância de se estudar a cartografia, os elementos cartográficos, né? A linguagem cartográfica. Então, nesse momento, é importante que vocês anotem as dúvidas, ampliem esses conhecimentos após essa aula, né? Essa aula aqui do Centro de Mídias, ela é uma aula que vem para apoiar os seus estudos junto com o seu professor. Então, é importante que você converse com o seu professor, que você tire as dúvidas, faça as anotações, coloque também algumas dúvidas no chat. Em alguns momentos a gente consegue pescar aqui algumas dúvidas e ir tirando com vocês. Eu sei que nesse momento aí nas escolas, né, os professores estão aí numa busca ativa intensa, então é importante esse momento, né, de aprofundar os conhecimentos, de aproveitar esse recurso tão legal que é o Centro de Mídias, né, via quem está assistindo pelo YouTube, pela televisão, pelo aplicativo, né, pelo Facebook. Então, é super importante esse momento. Então, como nós vamos falar de coordenadas geográficas, né, desse estudo de localização, então é importante
que a gente possa fazer uma análise, né? Então, nós vamos ter aí uma série de atividades com participação no chat. E para que a gente consiga dar início a esse momento, nós vamos ter uma sondagem, que é um momento onde vocês conseguem colocar o que vocês já sabem, onde a gente consegue fazer uma troca de ideias aqui. A professora Andréa, ela vai fazer a leitura para vocês dessas questões, são 2 questões do momento de sondagem, né, professora? Isso mesmo. Então vamos lá, né? São 2 questões, a gente vai projetar para vocês, se possível anote, faça o print, para ficar mais fácil para vocês participarem. Então vamos lá para a primeira questão. O que são elementos de um mapa? Segunda questão. Por que é importante se localizar no espaço geográfico? Então, vocês vão ter aproximadamente 2 minutos para responder essas 2 questões, né? É importante lembrar da participação com responsabilidade e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a devolutiva para vocês. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco hoje nessa manhã, aula de Geografia do 6º ano. O tema da aula de hoje são Sistema de Coordenadas Geográficas. Estamos aqui com a professora Milene, que trouxe 2 questões muito importantes para esse primeiro momento da aula. Então, nós tivemos, viu, professora, uma participação muito significativa, né? Tá todo mundo aqui participando, ainda registrando as suas contribuições. E eu gostaria de destacar de 4 estudantes para a primeira questão. Pode ser? Certo. Então, vamos lá. Para a primeira questão, o que são elementos de um mapa? O Davi, o Enzo, o Rafael e o Miguel responderam alguns exemplos de elementos, né? Então, eles responderam título, legenda, a questão da orientação. Então, é para a nossa primeira questão. Para a segunda questão, por que é importante se localizar no espaço geográfico? Alguns estudantes colocaram essa questão de que é importante para saber onde estamos, né? E o Samuel, ele destacou a importância para encontrar países também, né? Alguns estudantes também lembraram da importância do globo terrestre, retomaram conceitos de outras aulas, então é muito importante toda a participação aqui. Obrigada.
Muito bem, parabéns, né, a todos que participaram. E na primeira questão, né, o que são elementos, né, de um mapa, é justamente isso que os alunos já pontuaram, né? Eles são características, são partes que vão caracterizar esse mapa. Os alunos citaram aí como título, né, mas nós temos também a legenda, a escala, a orientação, o título que foi citado. Então, esses elementos, eles são itens que vão caracterizar e que também vão ser itens que vão fazer com que seja possível a leitura, né, desse mapa. Então, quem pensou, quem colocou aí no chat, né, respostas nesse sentido, parabéns, né? E por que é importante se localizar no espaço geográfico, né? Como é importante, às vezes a gente vê uma pessoa conversando e a pessoa ela não sabe se referir se o estado X está na região norte, nordeste, qual é a porção do continente, onde fica, né, os continentes, os países. Então é tão bonito quando a gente está conversando com alguém, essa pessoa sabe se localizar, né? Sabe aonde ela está inserida nesse espaço geográfico. Então, por isso que é importante, não só porque num diálogo a pessoa vai ter um diálogo bonito, né? Mas justamente para que a gente consiga ter uma noção das porções, dos territórios. Então, isso sem dúvida é muito importante. E lembrando que hoje a nossa aula ela é toda voltada aí para coordenadas geográficas, né? E vai aparecer para vocês aí uma definição, que é uma definição do IBGE. Vamos acompanhar a leitura, porque essas leituras iniciais elas vão nortear toda a nossa aula. Então, para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias, chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. Então, esse sistema de coordenadas geográficas, ele é feito totalmente por linhas imaginárias. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície terrestre é obtida aí, né, pela intersecção, ou seja, pelo encontro entre um meridiano e um paralelo. Então, se a gente olhar e pegar essa leitura que eu fiz, falou, meu Deus do céu, linhas imaginárias, sistemas de coordenadas. O que é dessas linhas imaginárias? Se eu estou passando entre ali a linha do Equador, eu não vou olhar para o céu, eu vou ver a linha, né, no céu. E também não vou olhar no chão e não vou ver essa linha, porque ela é uma linha imaginária. Né? Então, eu sei que se eu estou naquele momento, se eu estou passando, eu estou deixando de estar na porção, por exemplo, sul do planeta, estou indo para a porção norte. Eu ultrapassei a linha do Equador, ou se eu estou fazendo um movimento inverso, eu estou vindo, por exemplo, do Canadá, sentido a Argentina, por exemplo, eu estou saindo da porção norte do planeta e estou vindo sentido a porção sul do planeta. Isso não quer dizer que em algum momento eu vou encontrar essa linha, seja ela no chão, seja ela no céu, né? Então, ela é uma linha imaginária. E por que a gente coloca essa intersecção? Porque essa linha ela vai ter que se encontrar. Né? Eu preciso de dois pontos aí para eu ter a localização. E depois nós vamos ter uma atividade específica para esse questionamento, né, dessa importância da gente ter esses dois pontos, que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. E aí, como nós temos essas linhas, né, essa intersecção, a gente tem a latitude e a longitude. Então, nós vamos entender um pouquinho mais o que é a latitude. Vai aparecer aí para você, né? A latitude, ela também, né, são os paralelos aí, que indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do Equador. Então, a linha do Equador é a linha zero, né? É a linha que se inicia. Então, a linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. Os valores da latitude variam de zero, como eu já disse, que é a linha do Equador, até 90 graus, que são os polos, né? Tanto o polo sul quanto o polo norte. Deve-se também ser indicada a posição. Então, nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte. Então, a linha do Equador, ela divide o planeta todo. Então, vamos imaginar ali o planeta. Ele divide o planeta em porção norte e porção sul. Então, a latitude, ela tem, a linha do Equador, né, ela tem essa função, e a latitude, ela tem essa função em fazer essa divisão. Então, é importante a gente compreender esses movimentos. E aí, a gente vai ter uma figura que vai exemplificar a ideia de latitude. Então, olhem aí que eu tenho indicado o nome Equador, que na verdade nós encontramos uma imagem que ela está escrito em inglês, mas isso não impede
a identificação. A gente consegue ver aí 0 graus, né, Equador, e conforme ele vai caminhando sentido o polo norte, que é esse polo superior, a gente consegue ver que essa graduação em graus ela vai aumentando. Então, eu estou lá 0, depois ela vai 15, 30, 45. Ah, professora, então quer dizer que toda vez que eu pegar ele vai estar entre 0, 15, 30, de 15 em 15 graus? Não. Esse é um exemplo utilizado. Pode ser que vocês peguem, por exemplo, uma representação que foi utilizada de 20 em 20 graus, de 10 em 10 graus. Então, não necessariamente de 15 em 15. Esse é um modelo que nós estamos apresentando aí para que a gente consiga visualizar a latitude. Então, a latitude, né, que são os paralelos, eu consigo ter aí uma ideia a partir dessa imagem. E aí, quando nós falamos em longitude, que é o próximo slide que vai aparecer aí para vocês, isso. Então, nós vamos contextualizar o que é longitude, né? Os meridianos, então, olha só, nós tínhamos os paralelos para a latitude. Para a longitude, nós já temos quem? Os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias, né? Os dois são linhas imaginárias aí, que cortam a Terra no sentido norte-sul, ligando um polo ao outro. Os paralelos também são linhas imaginárias, mas que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Então, nós temos paralelos e meridianos, são definidos, né, respectivamente, como sendo latitude e longitude. Aí o aluno tá, professora do céu, e agora? Teve a latitude, teve a longitude, eu tô confuso, como que é? Vai aparecer para vocês aí um desenho de como é essa linha imaginária da longitude. Tá vendo? Observem essa imagem atentamente, que nós temos aí o 0, e ele também está indo de 15 em 15, né? Reparem que as linhas, ao contrário dos paralelos, o paralelo ele vinha todo em linhas horizontais. Reparem que a longitude ela vem em linhas verticais, né? Sentido vertical. Então, a gente consegue ter aí uma diferenciação da latitude e da longitude. Aí, provavelmente, já tem aluno que já teve a sacada, que é a seguinte. Falou, bem, se a professora falou que em algum momento a latitude e a longitude elas têm uma intersecção, é óbvio, eu tenho uma linha que está horizontal, tenho uma linha que está vertical, elas vão se encontrar, eu tenho a intersecção nesse momento. Provavelmente já deve ter algum aluno que já deve ter sacado esse momento, né? E o que é importante a gente sempre ressaltar? Que tanto o paralelo, né, a linha do Equador, quanto o meridiano, que é a linha, né, a linha de Greenwich, elas sempre vão começar com o valor em 0 graus. Né? Então, é importante a gente sempre lembrar que a gente tem esse marco, que é o marco 0. Aí vai aparecer para vocês na tela uma representação bem bacana de coordenadas geográficas. E o que é importante a gente observar, né? A setinha que está aí, tem uma setinha, né? Ela mostra o meridiano. E aí está justamente como é feito aí esse cálculo das coordenadas, né? A partir de um ponto central. Então, a gente tem o ponto A, o ponto E, o ponto G, de forma a calcular essa coordenada, né? Essa coordenada em graus. Lembrando que a circunferência são 180 graus. Então, aí é só para que a gente consiga ilustrar esse momento. E aí também fica evidente, né? Essa linha, fica evidente a linha do Equador, que é essa linha que está representada aí bem central nessa representação. E agora, nesse momento, nós vamos ter uma animação que vai ajudar, né, nesse momento, que é muito lúdico, né, esse momento, e às vezes para o aluno é difícil ele compreender, meu Deus, é uma linha imaginária que passa aqui, eu preciso de uma intersecção de paralelos e meridianos, né, então às vezes fica assim, confuso a primeiro momento, né, professora? Isso mesmo, né, então a gente trouxe para vocês aqui uma animação, ela é bem curtinha, um pouquinho menos de 1 minuto, ela é do IBGE, então é importante que você observe, fique atento, faça as anotações necessárias, né, que a professora Milene trouxe realmente para contribuir, né, para essa visualização, para tornar um pouco mais próximo, né, professora, sim, dessa questão. Então, observe.
Olá, voltamos. Vocês assistiram uma animação, ela não tem som, né? E, se possível, a gente passa lá para vocês no finalzinho da aula, para vocês conseguirem, né, fazer as anotações necessárias e observar. Agora, a professora Milene vai tratar de um assunto que vocês já conhecem, né? Para muitos pode ser uma novidade. É uma parte muito legal da nossa aula, deixa a nossa aula mais lúdica, né? Vai movimentar vocês nessa manhã, que é a Batalha Naval. Não é isso, professora? Muito bem. Então, como nós estamos falando de paralelos e meridianos, intersecção, né? Todo esse contexto aí, nós vamos trazer essa ideia um pouco mais próxima da realidade de vocês. Então, o chat agora ele está aberto e eu vou fazer alguns questionamentos aqui durante a aula e vocês vão colocando as contribuições lá. Nós não vamos ter aquele momento agora, nós não vamos ter aquele momento em que nós vamos parar e vamos fazer aquele questionamento direto. Então, eu vou fazendo perguntas, vocês vão colocando e eu e a professora Andréa, nós vamos conversando aqui. O que é importante a gente entender nesse momento? Que como o chat está aberto, nós temos que usar de forma consciente. Eu vou colocar o que realmente está sendo perguntado na aula, eu vou colocar o que realmente vai ajudar os meus colegas nesse momento, né? Então, vamos usar aí com consciência. A gente sabe que tem muitos alunos, a grande maioria dos alunos do 6º ano tem consciência da importância do chat. Lógico, nós temos um outro aí, então nós vamos usar com responsabilidade, né? Nós vamos mostrar que nós temos maturidade e educação para usar essa ferramenta de comunicação tão importante. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: vocês conhecem ou já brincaram de batalha naval? Vão colocando aí no chat se vocês já brincaram, se vocês conhecem, se vocês já viram em algum momento. Tem até alguns programas infantis, né, professora, que trabalham com batalha naval. E aí, para que a gente comece esse primeiro momento, vai aparecer para vocês na tela o nosso campo da nossa batalha naval. Então, acompanhem aí. Então, a gente observa que o campo da nossa batalha naval, ele é dividido em números, né, e letras. Então, ele é muito parecido com o nosso sistema de coordenadas, olha só. Então, eu tenho do número do 1 até o 6, e as letras eu tenho da letra A até a letra I. Então, eu tenho aí o meu campo já organizado, né? Então, eu tenho que pensar, nesse primeiro momento, que essa minha batalha naval, ela também é composta por linhas imaginárias. Então, vamos imaginar que são linhas imaginárias, né? E lembrando que as letras aí, elas podem simbolizar o que seria na nossa coordenada a longitude e o número a latitude. Então, olha como essa batalha naval tem tudo a ver, né? Muito próximo aí da nossa ideia de coordenada geográfica. E nós já temos algumas contribuições aqui, né, professora? Sim, eu fiz um sinal aqui para a professora Milene que eu estou bem atenta, né, ao nosso bate-papo aqui. É importante que cada vez mais vocês estejam engajados, participativos. E, professor, eu tenho aqui muitos estudantes, né? O Júlio, o Samuel, o Murilo, falaram que já conhecem o jogo, que já jogaram. A Ana Clara e o Matheus fizeram um destaque, que eles conhecem lá da aula de matemática. Olha que interessante. E a Yasmin também. Que bacana, então parece que aí a aula de matemática e geografia estão super ligadas. Nossa. Então agora nós vamos para o nosso jogo de batalha naval. Esses alunos que colocaram que já sabem aí, olha, eu acho que eles vão sair na frente, já tem um conhecimento. Então vai aparecer para vocês o campo, né, que eu apresentei. E para esse primeiro momento nós precisamos encontrar quem? A canoa. E passou 2, eu preciso voltar um slide. Isso. Então, eu tenho aí a canoa, tá ok? Então, a primeira pergunta é o seguinte: onde está a canoa? Eu consigo observar que ela está aí no meu campo da batalha naval, mas eu preciso localizar ela. Se eu falar, está lá no campo, é muito vago, né? Onde está a canoa? Está no campo, né? Tá no mar. Não, eu preciso de um ponto. Aonde está essa canoa? Né? Como que eu posso representar o local aonde está essa canoa? Vão colocando aí no chat. Eu vou pedir para a canoa voltar aí para vocês. Aí a canoa. Então, vamos lá. Aonde está a canoa? Essa é a grande pergunta, né? É importante a gente compreender que para que eu consiga localizar essa canoa, eu preciso ter uma ideia de localização. É igual à localização, né, do sistema geográfico? Não, mas é muito parecida.
E eu acho que nós já temos alguns alunos aí, né, professora? Sim, muitos. Logo já começou, nem precisou explicar muito, já estava todo mundo participando, colocando a sua resposta. E eu vou destacar aqui alguns nomes, viu, professora? A gente tem a Isabela, a Larissa, o Nicolas, a Sara, Guilherme, Gustavo, Vinícius, Beatriz, a Raíssa, que responderam aí, né, corretamente onde está a canoa. E vamos ver se esses alunos acertaram aonde está a canoa. E no nosso próximo slide, que ele vai aparecer aí para vocês, ele tem a canoa está no D3. Então, quem pensou que a canoa está no D3, muito bem. Nesse caso, também poderia colocar no 3D, né? Não teria diferença. Lógico, porque quando nós pensamos em coordenadas geográficas, existe uma lógica de raciocínio. Aqui, nesse primeiro momento, é apenas uma batalha naval, né? Então, a gente precisa entender. E agora, nós vamos para uma atividade que está no nosso próximo slide. É uma atividade super bacana, de batalha naval, só que agora não temos só canoa, né, professora? Agora nós temos outros itens aí, né? Isso mesmo. Então vamos lá, observe conosco na tela, né? É importante que você faça as suas anotações, continue participando aqui conosco. Então vamos lá. Atividade 1. Observe o tabuleiro de batalha naval e indique onde estão a canoa, o barco, a vela e o rebocador. Então, nós temos aí para ajudar vocês, identificando por uma ordem, né? A, canoa, B, barco, a vela e o C, rebocador. Então, seguindo então a mesma dinâmica, esse exercício a gente vai dar 3 minutos para que vocês possam participar, mais estudantes colocarem as suas contribuições e a gente volta daqui a pouquinho para a professora Milene fazer a devolutiva para vocês. Participe!
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco hoje na aula de Geografia do 6º ano. O tema da aula de hoje é Sistema de Coordenadas Geográficas e nós trouxemos para vocês uma atividade. Então vamos voltar lá na tela para lembrar qual é a atividade, que era para vocês observarem o tabuleiro de batalha naval e indicar onde estão a canoa, o barco à vela e o rebocador. Então, professora Milene, nós tivemos muitas participações, né? Nossos estudantes muito participativos, e eu gostaria de destacar o nome aqui de 3 estudantes, tá? Então, o Lucas, ele indicou que a canoa está no H6. A Kelly indicou que o barco à vela está no A4 e o José Guilherme indicou que o rebocador está no E1. Então, vamos lá? Muito bem, vai aparecer aí para vocês na tela agora a atividade 1 e no próximo slide nós já temos aí a devolutiva. Tararã, canoa H6, muito bem, barco à vela A4, a gente consegue observar aí, né? E o rebocador no E1, muito bem. Então a gente tem aí toda a resposta. Então parabéns para esses alunos, né, que conseguiram identificar. Inclusive, a professora Andréa comentou que teve um aluno que conseguiu, colocou aí na resposta até uma correlação com o jogo, com a latitude e a longitude. Olha que bacana. E nesse momento nós vamos ter uma segunda atividade. Essa segunda atividade, ela não vai ficar com tempo para vocês, ela vai ficar com o chat aberto e a gente vai discutindo aqui juntos, né, professora? Isso mesmo. É importante lembrar da participação com responsabilidade aqui no nosso chat, é um espaço de aprendizagem, né? Então é importante, né? A gente está tendo aqui, professora, devolutivas de estudantes que acertaram, que ficaram felizes, né, por estar acompanhando a aula. E agora vamos para a atividade 2. Então, leiam conosco, observem, anotem o que for necessário. Vamos lá. Atividade 2. É possível indicar onde está a canoa utilizando somente a coluna com os números? Comente a sua resposta. Então, o nosso chat está aberto, né? Você vai ouvir a professora Milene, pode ir registrando e a gente vai acompanhando aqui e logo eu trago mais respostas, professora. Muito bem. Eu vou pedir para a atividade 2 voltar aí para a tela de vocês, né? Para que vocês consigam analisar. Então, olha só. Eu tenho a canoa, né? A canoa está aí no nosso oceano, vamos imaginar assim, com as nossas linhas imaginárias. E a pergunta é justamente isso que a professora Andréa leu. Eu preciso identificar, cadê a minha canoa? É a pergunta anterior, cadê a minha canoa? É possível, eu consigo identificar, eu consigo localizar a minha canoa, sendo que eu só tenho a minha coluna com números? Será que isso é possível? Vão registrando lá no chat para a gente poder discutir aqui essa questão, né? Observem aí onde está a canoa, tentem localizar a canoa, me deem aí aonde está a canoa. Essa é a pergunta do dia, onde está a canoa? E nós temos alguma contribuição, professora? Sim, nós temos muitas contribuições aqui, né? A maioria dos estudantes está dizendo que sim, que é possível. Será que é possível? Então vamos lá. Olha o que acontece. Quando eu tenho somente o número, eu vou pedir para a atividade 2 ficar na tela para vocês. Quando eu só tenho o número, eu falo, cadê a canoa? A pessoa fala, a canoa está lá no 4. Mas quantos quadradinhos eu tenho com o número 4? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 quadradinhos com o número 4, que tem o valor número 4. Será que se eu não tivesse o número e a letra, não ficaria mais fácil? Aí eu conseguiria encontrar, né? Então, olha que interessante. No nosso próximo slide, que é a devolutiva, se eu utilizo somente aí o número 4, olha só como é vago, né? O espaço é muito grande. Agora, se eu tenho, além do número, a letra, olha como fica muito mais fácil. Aí eu tenho aquela ideia de linha com intersecção. Lembra que nós falamos lá no início da aula? Então, olha como é importante. Aí eu consigo associar a ideia de latitude e longitude. Olha que bacana. Então, por isso a resposta é não. Eu não consigo falar onde está a canoa, né? Não consigo dar a orientação correta da canoa somente com a coluna de números. Eu preciso também as letras, né? No caso, como nós estamos falando de coordenada geográfica, eu não posso ter somente a latitude ou só a longitude. Eu tenho que ter a latitude e a longitude.
né? E olha só que interessante que vai aparecer aí para vocês agora na tela. Nós temos aí o nosso campo, né, da nossa batalha naval, e nós temos um sistema de coordenadas. E será que eles têm alguma semelhança? Olha só, eles são divididos por quadrante, nós temos aí as linhas imaginárias. Daí tem algum aluno que falou, nossa, professora, mas ainda não consegui identificar. Olha o que nós temos no nosso próximo slide. Nós temos aí um planisfério de um lado e o nosso sistema de batalha naval do outro. Olha como eles são próximos, né? Não são iguais, são próximos. E para isso, nós vamos precisar entender que essas coordenadas geográficas, elas têm linhas imaginárias e elas têm aí a intersecção. Então, nós vamos começar aí primeiro com o meridiano, tá vendo que ele ficou azulzinho aí para vocês, ó? O meridiano de Greenwich, que ele está aparecendo aí na nossa vertical, e a linha do Equador, que vai aparecer para vocês aí em tonalidade vermelha. E olha o que está acontecendo, nós estamos tendo a intersecção das linhas imaginárias. Então, por isso a importância daquela pergunta, né? Se somente com a coluna de números seria possível. E aí, para eu entender essa coordenada geográfica, reparem que nesse mapa ele tem letrinhas A, B, C e D. Aí vocês devem estar falando, professora, mas está muito pequenininho. Então, nós vamos pensar como eu posso localizar o ponto A e o ponto B no mapa, agora que eu já sei que a ideia das coordenadas geográficas é muito próxima da ideia da batalha naval, e nós já observamos que vocês, em batalha naval, vocês são um arraso, né? Que batalha naval, se caísse na prova batalha naval, era 10 para todo mundo. Lembrando que a porção norte, ela é representada com uma numeração em graus positiva, em sul, numeração em graus negativa, leste, a numeração em graus positiva, e oeste, a numeração em graus negativa, tá ok? Então, vamos descobrir aí as coordenadas. Eu vou fazer o ponto A, e aí eu vou deixar o ponto B para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí, eu ampliei, né, o meu valor aí, ó, o mapa, né, no meu ponto A. E como que seria... Opa, passou 2. A gente precisa voltar um aí. A gente precisa... Isso, vai aparecer para vocês aí na tela. Isso, vai passar mais um que vai aparecer a informação muito bem. Qual é o meu ponto A? Olha só, o meu ponto A, ele é longitude, porque agora eu tenho que mostrar a latitude e a longitude, né? Antes era só lá D, E, né? A gente só tinha as letras e números. Então, eu tenho longitude menos 100 graus oeste e latitude 50 graus norte. Reparem que a letra A, se eu pegar a linha dela vertical, eu vou lá em cima, olha o valor que eu tenho, 100. Longitude menos 100, desculpa. Se eu pegar ela, eu tenho o valor 100. E se eu pegar a latitude, eu tenho o valor 50 norte, certo? Então, olha só, eu tenho a longitude lá em cima e a latitude. Muito bem. Então, quem conseguiu observar isso, parabéns. E agora nós temos o próximo ponto, que é o ponto B. E aí? Qual é a latitude e qual é a longitude do nosso ponto B? Isso aí vai ficar para vocês discutirem aí com os professores de vocês, né? Na sala de aula, a gente está com o nosso tempo bem corrido, então a gente não vai conseguir discutir isso com vocês. E aí vai ficar para vocês a atividade número 3, para que a gente consiga deixar como uma atividade de saiba mais. Então, a atividade 3 vai aparecer para vocês na tela e a professora André vai fazer a leitura para nós. Isso, então vamos lá. A primeira questão, por que é importante estudar coordenadas geográficas? Segunda questão, qual a diferença entre latitude e longitude? Então, nós teremos outros momentos, né, ainda esse bimestre, para fazer uma retomada com vocês sobre isso, mas converse com seus professores, com seus colegas e esclareça suas dúvidas. Eu já vou me despedindo por aqui, agradeço a participação de todos vocês e a professora Milene vai fazer o encerramento da aula. Muito bem, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Vai aparecer para vocês rapidinho um Saiba Mais aí, o que é interessante vocês aprofundarem os estudos, né? Aplicações da cartografia, o sensoriamento remoto, que nós vamos falar um pouquinho para frente, projeções cartográficas, esses institutos, né, que tem uma pesquisa voltada para cartografia. E eu deixo aqui para vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula do 6º ano. Tchau, tchau!